nós vamos entrevistar o professor Dr. Antônio Bozola, que é regente do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital de Base de São José do Rio Preto, líder na formação de cirurgiões plásticos, que tem uma carreira na cirurgia plástica que contribui cientificamente, academicamente na formação dos colegas. Professor Bozola, a gente gostaria de saber como é que o senhor está se portando na crise, se o hospital, os residentes que o senhor lidera, vocês tiveram um plano de ação, se vocês terão um plano de ação, como é que o senhor está enxergando o momento atual e os próximos passos? Boa tarde, senhor presidente. Há mais ou menos uns 15 dias, nós iniciamos uma estruturação do serviço e, em conjunto com o complexo chamado FAMERP-FUNFARM, que é a nossa estrutura da Faculdade de Medicina, incluindo hospitais e ambulatórios, etc. Eu, por estar na idade de risco, né, eu estou acima dos 70 e mais um dos nossos, nós nos afastamos e eu coordeno da minha casa. De que maneira? Junto com a estrutura, todos os especialistas de todas as áreas, nós fizemos o seguinte: um professor da especialidade e um residente, ele fica disponível no front, se necessário. Uma segunda equipe igual fica intermediária na necessidade de ações. E atrás, uma equipe de reserva igualmente de 2 pessoas, um professor e um residente. Como eu tenho 9 residentes e 9 professores, excluindo eu e um outro, então nós montamos a equipe e ela está disponível. Isso para o caso da necessidade na pandemia. No caso da cirurgia plástica, eu suspendi todas as cirurgias eletivas e só ficou as emergências, que diminuíram muito, porque nós temos muita emergência de traumas de mão, traumas de face, ortopédicas com coberturas de ossos, etc. Então, diminuiu também muito, porque a atividade laboral do país diminuiu. Então, nós estamos nessa expectativa, todo mundo estruturado. A instituição, aliás, eu quero fazer um parênteses para parabenizar a nossa instituição, que ela estruturou-se com perfeição. Nós temos 150 leitos disponíveis, dos quais 50 com respiradores e UTI, e as equipes todas disponíveis. Até o momento, nós temos somente confirmados 10 casos, sendo 6 de enfermaria, 4 de UTI, nenhum óbito. No Hospital da Criança, nada, nenhum caso de criança com o coronavírus e nenhum caso internado. 621 exames realizados, sendo 52 positivos. Então, esse é o quadro atual e nós estamos numa expectativa de que vai crescer algo, mas não o suficiente para nos deixar em condições de não atender bem a população regional, que é muito grande. Nós temos aqui uma população regional de 2 milhões de habitantes. Mas, como eu disse antes, nós temos muita ventilação, muito calor. E segundo a gente ouve, o vírus não suporta mais que 25 graus. Coitadinho dele se ele vier para Rio Preto. Porque aqui a média é 32, 35. Se deixar o carro no sol, é 50 graus. Então, nós estamos nessa condição, na expectativa apenas. Eu estou em casa e em contato permanente com a administradora do hospital, com o administrador da fundação, com os residentes, discutindo casos com eles por fotografias, não é? Quando eles precisam. E os nossos professores, cada um tem o seu dia disponível e assim nós estamos tocando. Na nossa dinâmica, vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma pergunta para o Dr. Flávio, que é o tesoureiro da regional,
para o Dr. Zé Otávio, que é o nosso secretário, para a professora Vera Cardim e para o professor Miguel Sabino. A ideia é trazer as perguntas para o cunho pessoal, nem tanto só da instituição, mas um pouco do Bozola, que está enfrentando essa situação tão adversa. Então, eu vou deixar a palavra com os meus colegas. Posso falar, então? Bom, professor Bozola, um prazer conversar contigo, embora numa situação aí não das melhores, mas a minha pergunta, me valendo aí da condição de tesoureiro da nossa regional, vai por esse aspecto, o aspecto financeiro, que tem sido algo muito preocupante para muitos colegas, né? O cirurgião plástico, na sua grande maioria, acaba sendo um profissional liberal. É lógico que existem aqueles que têm seus empregos, têm aquele salário que eventualmente pode estar garantido, mas a gente nunca sabe até quando. A minha pergunta para você é uma pergunta de cunho bem particular, no sentido de você ser um cirurgião plástico que já viveu muitas situações econômicas diferentes no nosso país. Como você orientaria o cirurgião plástico, especialmente o cirurgião plástico que está começando, aquele que ainda não tem grande patrimônio, grandes aplicações, a como se portar nesse período? E se você faz se tem algum tipo de expectativa de quanto tempo isso talvez vá durar e qual o impacto que isso pode acometer aí na vida financeira dos nossos colegas cirurgiões plásticos do Estado de São Paulo. Bem, Flávio, um prazer falar contigo. Realmente é um momento de bastante dificuldade do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista pessoal, eu não me preocupo muito, não. E já orientando os jovens em relação às suas atividades no ganho diário, eu teria que dizer para eles o seguinte: vocês têm sempre que gastar somente a metade do que ganham. E a metade do que guardam, vocês têm que trabalhar pensando em 3 possibilidades. Investimentos em bens que você poderia obter verbas a partir dele de longo prazo, de médio prazo e de curtíssimo prazo. Então, o que é isso? É não trabalhar com a corda financeira toda esticada. É trabalhar sabendo que lá no banco ou na sua casa você tem alguma coisa guardada para eventuais problemas, que sejam eles com saúde, com pandemia ou com qualquer coisa que seja necessário. Isso é uma orientação que eu sempre dou aos meus residentes, aos meus familiares, que seja dessa forma. Então, transportando para mim, apesar de eu ser um indivíduo já de mais de 50 anos de profissão, eu sempre trabalhei assim e nunca tive nenhuma dificuldade. E você falou no passado. Eu passei por 5 mudanças de moedas. Então, o R$1 que nós vemos hoje, na verdade, é 1 trilhão. Teria 9 zeros. 9 zeros dá 1 trilhão, né? Então, seria 1 trilhão de réis, que é o primeiro lá. Então, veja bem, eu passei por tudo isso e nunca sofri consequências disso por causa dessa filosofia de dividir os meus investimentos. Eu, por exemplo, eu sou muito aficionado por fazenda, eu tive uma construtora, mas eu tenho dinheiro guardado. Eu tenho lá no banco dinheiro para pagar os meus funcionários, para viver, tomar meu vinho até o final do ano. Então, eu espero que a pandemia termine antes disso. Agora cabe a mim fazer a pergunta. Vou perguntar para você o seguinte: Bozola, é óbvio que você tem mais de 60 anos, você está no grupo de risco. É óbvio que você não aparenta ter mais de 60 anos, não aparenta estar no grupo de risco. E conhecer Bozola como a gente conhece, ficar em casa por 15 dias já é horrível. Hoje, o nosso governador procrastinou por mais 15 dias a nossa quarentena. Então, pelo menos até o dia 20, lá vai pedrada de abril, nós vamos estar em quarentena. Como é que está a cabeça do Bozola? O que o Bozola faz o dia todo? Ele acorda, vai fazer ginástica,
dá murro em ponto de faca? O que o Bozola, homem, o Toninho faz? Robertinho faz? Então, eu tenho 52 anos de profissão, eu nunca tirei férias na minha vida. Eu sempre tiro as férias, até a Adriana, minha esposa, fala, você só tira férias para ir para congresso. Mas então eu estou sentindo umas férias agora, como é. Veja bem, o meu horário de levantar é às 6h20. 6h20, o meu despertador biológico me põe de pé. Eu estou acordando às 8h30. Certo? Assustador. Para mim é assustador. Mas eu tenho muitas coisas aqui em andamento, certo? E o principal nesse andamento aí, eu já administro o dia a dia da minha equipe, não é? Que é muito rápido, muito fácil, às vezes nem tenho o que fazer. E depois eu tenho um livro de mamas pronto, já fazem mais ou menos uns 10 anos, mas o pronto não é pronto. E agora eu estou trabalhando em cima dele e eu não vejo televisão, porque não tem NBA. Você pode olhar que eu estou aqui, ó, Gold State. Não tem NBA para mim ver. Então, eu fico lendo. Eu estou lendo um livro que o Felipe me deu de presente, né? E aqui é TED Talk, né? E aquele livro é muito interessante. Eu leio, volto para trás. E sabe de uma coisa? Nós, cirurgiões plásticos, nos adaptaremos muito fácil àquilo que está no livro, que é a maneira que nós utilizamos. Aliás, o Felipe deve ter lido esse livro e relido muito. E a maneira dele dar aula é exatamente o que tem lá no livro. Eu acho que ele tem esse livro. Lá leu bastante. Tá certo, Brizola. Muito obrigado O que passa? Eu acho o que fazer. Caminho, porque a nossa academia está fechada. Eu moro num condomínio fechado. A academia está fechada. Aí eu, de noite, tarde, noite, eu saio com a Adriana. Nós temos 2 vira-latas achados na rua. A Vera conhece um deles, ama um deles, que é o Pluto. Adoro! E aí a gente sai, caminha, volta, faz um jantar, toma vinho, porque dizem que o vinho ajuda. Os espanhóis falaram, é o polifenol, né, que diminui a agregação plaquetária, e o vinho é o taná, viu, que é a melhor concentração de polifenol. Então eu estou passando o dia assim. Eu até disse para a Adriana um dia desse o seguinte, eu estou gostando tanto disso que eu acho que eu vou transformar isso em oitentena. Eu estou muito feliz de participar dessa reunião. Estou adorando, porque só tem gente querida, amiga, maravilhosa. E ainda por cima, o grande entrevistado do dia é um ídolo meu, que eu amo esse menino. Vice-versa. Mais Dr. Bozola. É um ícone, é um exemplo, não só para mim, mas eu acho que para todos nós da sociedade. E era justamente sobre isso que eu quero lhe perguntar, Bozola. Como é que você lida com esse poder enorme que você tem em termos de ser um formador de opinião? Porque eu penso que realmente assim a grande função de um formador de opinião dentro da cirurgia plástica e dentro dos meus conceitos é justamente plantar no coração do cirurgião plástico novo e de todos o interesse pela cirurgia reconstrutiva, né? Então, eu queria justamente perguntar para você o que você faz nesse momento de quarentena, se você tem algum plano ou se você está fazendo alguma coisa para incutir ainda mais no coração dos cirurgiões plásticos esse amor pela reconstrutiva. Você tem algum plano ou você faz algo nesse sentido? Puxa, Vera, muito obrigado pelas palavras elogiosas, viu? Mas vindo de você, né, que é esse doce de mulher, né, uma grande amiga de longa data, eu fico muito lisonjeado.
Eu trabalho dentro da cirurgia plástica. Eu tive muita sorte na minha vida, sabe? Eu fiz cirurgia geral com o Dr. Serra Dória, que era o melhor cirurgião que eu já vi fazer cirurgia geral. Serra Dória é aquele do megaesôfago, que desenvolveu a técnica do megaesôfago. Eu tive a honra de trabalhar com ele durante o trabalho dele de desenvolvimento da técnica. Depois eu passei a trabalhar, por acaso, com o Dr. Melquiades Cardoso de Oliveira, formado em cirurgia plástica em Baltimore, e veio para Rio Preto, imagina, com 50 mil habitantes. E aí eu procurei captar deles e do meu pai aquilo que é um trabalho honesto e sério. Não é? Eu procuro transmitir aos meus residentes exatamente isso. Mas eu digo que eu sou meio que rapadura, duro e doce. Eu procuro estimular, eu procuro ajudar, ensinar, eu estou disponível o tempo inteiro, ensinando coisas da vida, erros que eu cometi, erros que eu passei, e coisas boas que eu passei, trabalhar sempre com alegria. Eu não admito que trate mal o paciente, absolutamente. Isso para mim é mortal. Não é? O residente que trata mal o paciente do SUS, isso para mim é mortal. Então, ele já tem as suas broncas imediatas. E, do ponto de vista de sociedade brasileira, eu tenho participado praticamente da época que o Melquiades foi presidente. A Revista Brasileira de Cirurgia Plástica nasceu aqui, com o Melquiades. E eu de papagaio de pirata do Melquiades. Então, eu tenho muito amor pela Revista Brasileira de Cirurgia Plástica. Já declarei, declaro de volta, eu nunca publicarei mais nenhum trabalho que não seja na Revista Brasileira. Certo? Eu acho que é uma questão, inclusive, não é uma questão de impacto, é uma questão de patriotismo. Nós publicarmos todos na Revista Brasileira, porque senão o nosso impacto vai ser muito baixo. Tenho a honra de ter agora um ex-residente nosso outra vez de presidente. Aliás, eu te substituí nos capítulos, né? E não fiz muita coisa, mas ajudei bastante. Atualmente eu estou no desk. E isso me preocupa muito. A minha preocupação é justamente o caminho que nós estamos trilhando é muito complicado. Não por nossa causa, é por causa do contexto da medicina atual, com esse monte de escolas de medicina de terceira e quarta categoria. Aliás, a de Fernandópolis foi fechada agora, aqui, vizinho nosso, né? Que era uma loucura. E também essa invasão de não médicos na nossa área e a invasão dos colegas nossos. Na verdade, nós nos evadimos e aí eles invadiram. Né? E agora eles vão invadir a estética também. A área estética vai... Então, o que nós temos que pensar, eu acho que nós temos dois probleminhas aí, falando já então do que eu penso em relação ao que está acontecendo. Nossos conselhos médicos têm que agir como nós estamos agindo agora, rápidos. Se saiu da linha, punição imediata. Por quê? Se nós soltarmos aqui uma conversa, em menos de 12 horas ela está rodando o mundo. Eu tinha um amigo pediatra aqui em Rio Preto, nós jogávamos futebol junto, e ele dizia um dia no clube médico, quando a gente jogava futebol, ele disse o seguinte: olha, Rio Preto cresceu. Aí eu disse: mas como é que você sabe? Ele disse: porque eu ia lá no bar tal tomar café e eu soltava uma mentira, ela demorava 2 dias para voltar para mim, agora ela demora 3. Então, Rio Preto tinha crescido. É uma satisfação aqui poder fazer uma pergunta para o Bozola, isso já é um enorme prêmio. Boa tarde a todos. Bozola, 75 anos atrás, mais ou menos, terminou a Segunda Guerra Mundial. Acho que o Brasil não se envolve numa batalha assim tão grande
desde então. Isso acho que deve estar ensinando muita coisa para a gente, para todos nós, porque todos nós temos menos idade do que isso. Como você vê que nós vamos sair depois dessa crise, do ponto de vista de comportamento como seres humanos e até no comportamento, vamos dizer, do ponto de vista de ensino médico, nas nossas atividades do dia a dia? Em primeiro lugar, Miguel, eu quero que você parabenize a tua irmã pelo trabalho que ela realiza na pesquisa. E pouca gente provavelmente ficou sabendo disso, nós só cirurgiões plásticos. E segundo, tenho a honra de falar contigo, meu orientador da minha tese de doutorado, né, da Unifesp. E eu penso o seguinte, que o Brasil, do ponto de vista econômico, vai se tornar enfraquecido. Isso a gente não tem dúvida. Mas eu acho que o mal que vem para bem, ele virá para o médico. Eu acho que o desrespeito que estava havendo pelo médico vai voltar ao respeito. Certo? Isso, para mim, é fundamental. E é muito difícil, eu que vivi durante todos esses anos, essas dificuldades e tal, pensar que, do ponto de vista coletivo, o homem mude. O homem é predador demais. Tomara que mude, tomara que aconteça o que deve acontecer, que é uma mudança de filosofia, de fraternidade aumentada, de melhorar a nossa assistência médica, a nossa pesquisa. Vamos torcer para que isso ocorra, viu? Mas eu tenho minhas dificuldades de pensar dessa forma, porque o que eu vejo durante o longo da minha vida, o homem é difícil dele mudar. O homem objetiva muito o dinheiro só. E nós, médicos, aprendemos a não ser assim. Professor Bozola, o senhor pode deixar uma mensagem para todos? Paciência, calma. Certo? Fique em casa com calma, não se assuste com as contas. Depois vai ter uma demanda reprimida lá na frente que vai pagar todas as contas. Então tenha paciência. E eu deixo aqui, eu vi aqui o seguinte, olha, o que nós fazemos com o corona? Boa alimentação, um bom vinho, vitamina D, vitamina C, zinco, hidroxiquinina, azitromicina, corticosteroide, anticoagulante, ivermectina, ritonavir e letonivir. Imagina, não tem nenhum deles que funciona. Então vamos aguardar a vacina. Vamos com calma. Muito obrigado. Queria agradecer a todos os participantes.